Bom, nós já revemos curvas no plano, agora vamos considerar como nós definimos curvas no espaço. Curvas no espaço normalmente são basicamente definidas por curvas paramétricas, né? Ou seja, baseadas em um parâmetro. Então eu tenho funções reais, uma para x, uma para y, uma para z, considerando aqui coordenadas cartesianas, tá? Definidas no intervalo AB. Então a curva vai ser descrita pela tripla ordenada, né? X de t, y de t e z de t, quando t varia no intervalo de A a B. Tá? Essa é a descrição do conjunto. Muitas vezes a gente diz que P igual a x de t, y de t e z de t é a equação paramétrica dos pontos da minha curva C. Bom, alguns exemplos aqui de curvas bem simples. Se eu considerar, por exemplo, a curva 2t, t, 3t, tá? Com t variando de menos infinito a mais infinito, é a equação paramétrica de uma reta no espaço. Já se eu considerar uma outra curva, que é cosseno de t, seno de t, t, cosseno de t para x, seno de t para y e t para z, com t também variando de menos infinito a mais infinito, é a equação de uma curva conhecida como hélice. Então nós temos aqui a representação tridimensional dessas curvas. Então você vê que a curva aqui, a reta, ela vem lá do extremo inferior do quadrante inferior, atravessa aqui no 0, 0, 0, né? Porque o 0, 0, 0 é um ponto aqui quando t é igual a 0, 0, 0, está na curva, e vai para o primeiro quadrante e vai embora, tá? E nós temos também a hélice. A hélice é uma cosseno e seno. A gente sabe lá do plano que cosseno e seno é uma equação paramétrica do círculo, né? Se eu considerar só as duas primeiras componentes. Como o t está variando, então é como se eu estivesse fazendo um círculo e estivesse ao mesmo tempo subindo, acompanhando a variação do t no eixo do z. Por isso que ele vai fazendo essas voltas aqui em torno do eixo z e vai se propagando em direção aqui ao infinito. Ok? Bom, nós também precisamos definir o que são superfícies, né? Então, curvas e superfícies no espaço. Uma superfície no espaço é a imagem inversa, né, de uma função de três variáveis. A gente não viu ainda vai trabalhar com funções de três variáveis, então a gente vai considerar essa função aqui como sendo, na verdade, uma equação envolvendo três variáveis, né? É uma equação que envolve x, y e z igualada a zero, tá? Sendo que a f não pode ser identicamente nula, obviamente, não quero zero igual a zero, tá? Então, são todos os pontos x, y, z, ou todas as triplas ordenadas do R3, tal que a minha equação, quando substituída com os valores de x, y, z, é igual a zero. Essa equação é determinada equação da superfície de S. Novamente, aqui há sempre muito abuso de linguagem, né? Então, às vezes a gente vai definir uma equação, você vai dizer que é uma equação e vai falar que essa seja a superfície da equação, né? Ou seja a superfície, sei lá, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. A gente simplesmente diz que a equação é a superfície. Na verdade, é uma equação que define a superfície, né? Define o conjunto de pontos. A superfície propriamente dita é o conjunto de pontos. A equação é quem define ela, mas a gente vai fazer um abuso de linguagem e dizer que a equação é a superfície, tá bom? Isso é bem comum. Por exemplo, se eu pegar a equação x igual a zero, observe que y e z não aparecem aqui. Então, todo o valor de y e z satisfaz essa equação, tá? Então, se eu tenho x igual a zero, significa que no eixo x eu tenho que pegar o ponto zero, com qualquer valor de y e z. Então, qualquer valor de y e z vai ser esse plano que vai passar exatamente, né, nos eixos y e z, tá? Contém os eixos y e z e passa em x igual a zero.
Já se eu considerar, por exemplo, uma equação do tipo x ao quadrado mais y quadrado igual a 4, observe que a componente z não aparece aqui. Então, qualquer valor de z satisfaz essa equação. Por exemplo, quando z é igual a zero, essa equação está no plano xy. E no plano xy, isso corresponde a uma circunferência, né? Uma circunferência de centro em 0, 0 e raio 2. Como ela vale para todo z, então ela se propaga tanto para cima quanto para baixo, em qualquer direção. É como se essa circunferência fosse transladada por toda essa direção. Então, o conjunto que descreve essa equação, ou dos pontos que satisfazem essa equação, é o conjunto formado por este cilindro aqui ao redor do eixo z. Nós também podemos definir uma equação ou de uma superfície da forma paramétrica, né? Só que aqui, quando você está definindo superfície, nós temos não mais um parâmetro, mas dois parâmetros. Novamente, aqui a gente está adiantando as coisas, né? Porque a gente está definindo funções de duas variáveis, tá? Funções de duas variáveis definidas aí num produto cartesiano, ou seja, o U varia entre A e B e o V varia de C a D, tá? Basicamente, a gente pensa como se fossem funções, só que em vez de ter uma única incógnita, eu tenho duas. E eu posso substituir valores para encontrar valores reais. Então, essas funções vão me descrever a componente x, essa vai me descrever a componente y, essa a z. Uma descreve as abscissas, as ordenadas e as cotas, ok? Bom, novamente, se eu pego P igual a tripla ordenada formada por isso, eu tenho a equação paramétrica dos pontos da superfície, ou a equação paramétrica de S. Se eu tenho um ponto que descreve os pontos da superfície, então, quando eu aplico na minha equação da superfície, ela tem que se satisfazer igual a zero. Essa é a forma que eu tenho para identificar se esses pontos correspondem à equação, à forma paramétrica da minha equação, tá? Por exemplo, a equação paramétrica deste cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, é 2 cosseno θ, 2 seno θ, z, né? Porque com 2 cosseno θ, 2 seno θ, eu tenho exatamente substituindo aqui, ela satisfaz a equação e, portanto, essa é a forma paramétrica do cilindro. Nós também podemos pensar em equações vetoriais. Equações vetoriais, elas se aplicam principalmente para retas e planos, né? Então é que a gente vai definir quais são as formas vetoriais para a equação da reta. A equação da reta, eu tenho um ponto, se ela passa por um ponto P e vai na direção de um vetor U, é simplesmente descrita como x igual a P mais o parâmetro T, né, o parâmetro que é a escala, vezes o vetor U. Porque aí, a partir desse ponto e seguindo na direção U, eu consigo, deixa eu marcar aqui um ponto, e seguindo aqui na direção do meu vetor U, né, imagina que eu tenho aqui um vetor U, tá? O meu vetor U pode ser um vetor unitário ou não, tá? Mas, como eu estou considerando o meu t como qualquer valor real de menos infinito a mais infinito, tá? Significa que mesmo valores muito próximos de zero tem. Então, essa ponta aqui, na hora que eu faço essa soma, eu estou multiplicando o meu vetor por esse fator. Então, esse pode ser muito próximo do próprio ponto P, inclusive para t igual a zero corresponde ao ponto P. Para t negativo, vou pegar os trechos que estão do lado de cá. Portanto, se você fizer essa parametrização aqui, você tem exatamente uma situação em que, deixa eu pegar aqui, ó.
Quero ver eu acertar a reta agora aqui, né? Mas basicamente é... Não acertei, né? Quase foi, né? Basicamente é isso aqui. Ela vai conseguir passar por todos os valores e já descrever realmente a minha reta. O que é interessante dessa equação paramétrica aqui, se vocês observarem, em nenhum momento eu falo que isso aqui tem 3 componentes, essa tem 3 e essa tem 3 componentes. Então essa equação vetorial da reta é uma equação que vale tanto para 2, para 3, para 4, para 5, para 1000, para 1 milhão de componentes, tá? Eu posso usar em qualquer Rn que a gente fala, né, que eu quiser. Essa equação vetorial funciona de forma arbitrária. Por exemplo, quando eu passo aqui para 3 componentes, o meu x tem x, y e z, o meu p é um ponto x0, y0, z0, o meu vetor u tem 3 componentes, que é componente de x, de y e de z, que eu chamei aqui dos escalares 1, 2 e 3. Quando eu substituo nessa equação vetorial, o x é substituído, aqui o p mais t vezes esse componente. A gente sabe da soma de triplas, que aqui vai ser t vezes o 1, t vezes o 2, t vezes o 3, e eu vou somar com a respectiva componente dessa tripla. Então eu vou ter x igual a x0 mais t1, y igual a y0 mais t2 e z igual a z0 mais t3, tá? Que é exatamente a equação paramétrica de uma reta que passa pelo vetor u. Então a equação vetorial e as equações paramétricas são aqui equivalentes. Um exemplo aqui, né? Nós temos uma equação vetorial da reta passando pelo ponto P e pelo ponto Q. Eu quero que passe por 2 pontos. Como eu quero que passe por esses 2 pontos, então significa que ela vai pegar o vetor P e Q, né? O vetor P e Q vai ser dado por 7 menos 1, 6, 6 menos 2, 4, 5 menos 3, 2. Logo, a minha reta, a equação vetorial, vai ser x igual a p mais t vezes o vetor. Então, vai ser x, y, z, vai ser p, componente de 1, mais 6 vezes t. O y vai ser 2 mais 4 vezes t. E o z vai ser 3 mais 2 vezes t. Então, isso aqui é a equação vetorial para a minha reta. Uma observação importante é que a equação vetorial não é única, né? Porque você pode pegar um vetor multiplicado por qualquer constante, posso multiplicar por uma constante aqui, isso vai alterar a forma da minha equação, mas não vai alterar o conjunto de pontos que descreve essa reta. Finalmente, a gente pode também descrever uma equação vetorial do plano, né? Uma equação vetorial do plano, a gente vai considerar que a gente tem um ponto P e tem um vetor normal a esse ponto P. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é imagina que a gente tem aqui um plano né? Um plano. Esse plano, faltou um pedacinho aqui, né? Vamos lá. Esse plano tem um ponto P e tem um vetor normal a esse plano, né? Então eu quero saber qual é o plano que descreve, né, como descrever esse plano. Passa pelo ponto P, não está bem aqui no ponto P, né? Mas dá uma arredondada aqui. Ponto P e um vetor que é normal a esse plano. Normal significa que ele faz 90 graus com qualquer direção que eu considere aqui do plano, né? Tá? Ora, se ele faz 90 graus, a gente sabe lá da revisão do curso de vetores, né? Que um vetor faz 90 graus com outro vetor se o produto interno deles é igual a 0, né? Então, se esse é um ponto P, significa que qualquer outro ponto que eu tomar
que eu tomar aqui. Vamos pegar um ponto X, né? Vou pegar aqui um ponto X, ok? Esse é um ponto X. Se eu pegar um ponto X e um ponto P, significa que do ponto P até o ponto X, eu tenho um vetor. Esse vetor está dentro do meu plano, né? Mas ainda, né? A gente sabe que ele tem que fazer 90 graus. Então significa que o vetor de x a p, ou de p a x, produto interno com o vetor n tem que ser igual a zero. Mas o vetor de p a x é o ponto x menos o ponto p, vezes o meu vetor n, produto interno com o vetor n, tem que ser igual a zero, para ter 90 graus. O meu x é xyz, o meu p é um ponto x0, y0, z0, e o meu vetor n é n1, n2 e n3 componentes. Então, quando eu faço o produto interno, aqui vai ficar x menos x0 vezes n1, mais y menos y0 vezes n2, mais z menos z0 vezes n3, igual a zero. Posso deixar nessa forma, ou eu posso multiplicar aqui o n1 por x0, fazer as distributivas e colocar essas constantes todas desse lado. Bom, esse resultado aqui corresponde à equação vetorial do meu plano. E ele mostra que quando a gente tem a equação de um plano desta forma, quem acompanha o x é justamente a primeira componente do vetor normal. Quem acompanha o y é a segunda componente do vetor normal. E quem acompanha o z é a terceira componente do vetor normal. Portanto, quando você encontra uma equação de um plano, sei lá, 2x menos y mais 3z igual a 4, você já sabe que o vetor normal deste plano é 2 menos 1, 3. Isso te dá de graça, tá? O vetor normal. A própria equação já te dá de graça o vetor normal deste plano. Aqui tem um exemplo, né? Então, só de encontrar a equação. Então, você vê exatamente que eu tenho o ponto 1, 2, 3 e ortogonal vetor 2 menos 1, 3. Então, fazendo aqui, nós temos x menos x1, que multiplica 2. X menos x, y menos 2, que multiplica menos 1. E z menos 3, que multiplica 3. Então, fazendo aqui as contas, eu vou ficar com 2x menos y mais 3z. E aqui vai ficar menos 1, mais 2 vai dar 1. Desculpa, aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar mais 2. Então vai cancelar, vai dar 0. Aqui 3 menos 3 vai dar 9. Quando eu passo para o lado de lá, ficou com 9 desse lado. Observa que eu tenho exatamente aqui 2 menos 1, 3. Tá? 2 menos 1, 3. Portanto, a equação do vetorial que passa pelo ponto P ortogonal ao vetor n é 2x menos y mais 3z igual a 9.